Maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é quando nós vamos explicar alguma coisa para alguém ou fazer uma pergunta para alguém e nós não consideramos que aquela pessoa não possui as mesmas informações que nós temos e que na nossa cabeça estão bem claras. Isso é muito comum em pessoas que são extremamente técnicas, como por exemplo engenheiros e tudo mais, quando eles vão conversar com pessoas que não são da área e acabam usando jargões que fazem parte da realidade dele e a outra pessoa não entende absolutamente nada porque ela está totalmente descontextualizada. Mas isso é muito comum também em perguntas. Quem trabalha, por exemplo, com suporte técnico sabe muito bem o que é isso. A gente enxerga isso em perguntas, por exemplo, quando a pessoa chega e fala, não consigo acessar o arquivo. Ou então, num outro contexto, quando a pessoa fala, não consigo aprender, não entendi essa lição. Isso aí são exemplos de perguntas que a pessoa está expondo a dificuldade que ela tem, só que ela está expondo, mostrando o sintoma e não dando informações suficientes para a pessoa que possivelmente vai ajudar ela encontrar a causa do sintoma e apresentar a melhor solução possível. A pessoa que está escutando, ela não sabe o que está passando na nossa cabeça, ela não está dentro do nosso cérebro e para ela te ajudar, ela vai ter que coletar mais informações antes de te dar uma resposta mais direta. E com isso, a comunicação fica mais ineficiente. Agora, a maldição do conhecimento, ela pode ser combatida e ela é combatida com o antídoto da especificidade. Isso mesmo, especificidade é você falar as coisas de modo mais específico e menos abrangente. Quando você coloca números, quando você coloca datas, quando você coloca contexto naquilo que você está falando. Por exemplo, ao invés de você falar não consigo acessar o arquivo, você pode falar eu entrei na página tal, cliquei no botão vermelho e aí apareceu uma janela com a seguinte mensagem de erro. Tá aqui a mensagem. Pronto, agora a pessoa que possivelmente vai te ajudar, ela tem mais informações para possivelmente encontrar a solução para o problema que você teve aí. Ou então, ao invés de falar não consigo aprender, especificar. Eu estava assistindo a lição número 32, ou então eu estava lendo a página 134 do livro e lá estava explicando determinada coisa e quando chegou nessa linha aqui eu não entendi esse termo aqui, não fez sentido para mim. Você pode me explicar o que é? Dessa forma você está sendo mais específico. Uma outra clássica é quando chega a seguinte pergunta: pode me dar uma dica para fazer determinada coisa? Como por exemplo, pode me dar uma dica para aprender a escrita japonesa? Isso é uma pergunta extremamente abrangente. É muito difícil do ponto de vista da outra pessoa, de quem está escutando, responder de uma forma que vai realmente te ajudar. Ao invés de pedir uma dica para as coisas, é muito mais eficiente se a gente especificar o que a gente já tentou aprender até aqui, qual que é o desafio que a gente está tentando superar e qual que é o obstáculo que está impedindo a gente de ir para frente. Se você passar essas informações, a pessoa, o especialista, aquele que está te escutando para te ajudar, vai conseguir aí sim te dar uma dica de mais qualidade e a comunicação vai acabar fluindo. A comunicação, ela não é só sobre o que a gente fala, ela é sobre o que o outro entende também. E quando a gente coloca mais especificidade na nossa comunicação, ela flui de modo muito mais produtivo. E para finalizar, além da nossa comunicação externa, que é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente pergunta, nós temos a nossa comunicação interna também, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. É aquela conversa que a gente tem consigo mesmo o tempo inteiro. E quando uma pessoa é muito abrangente na comunicação externa dela, é muito provável que na comunicação interna ela também seja muito abrangente. E quando você é muito abrangente na sua comunicação interna, você não coloca data para os objetivos que você quer atingir, você não mensura os objetivos que você quer atingir. Por exemplo, você não sabe quanto você quer ganhar na profissão que você quer atingir, você não sabe quanto você quer pesar e você não sabe quando tudo isso vai acontecer. Por quê? Muita abrangência e pouca especificidade. Quando a gente desenvolve essa habilidade de ser mais específico, tanto na comunicação externa quanto na interna, até mesmo as buscas que a gente faz no Google vai ter mais qualidade, a gente vai encontrar mais rápido as respostas que a gente precisa. A gente vai usufruir melhor dos cursos que a gente fizer, dos livros que a gente lê, a gente vai conseguir ser melhores pesquisadores para encontrar o conhecimento que a gente precisa para fazer o que a gente estiver fazendo aí. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Algumas palavrinhas aí sobre a maldição do conhecimento e o poder da especificidade. Deixa um comentário dizendo o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!